Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra, vieram nesta manhã do dia 3 de dezembro do ano de 2018, ao vivo na rádio Jesus is Lord, e deram a seguinte profecia. Amados ouvintes, Jeová falou comigo nesta noite passada. O Deus vivo do céu, Jeová, o poderoso Deus de Israel, Ele falou comigo. Duas conversas que eu quero compartilhar. A primeira conversa aconteceu ontem, por volta das 5 ou 6 horas da tarde. E então, uma conversa aconteceu nesta noite, já chegando nesta manhã. Na conversa de ontem, o Senhor me levantou acima da terra e então Ele me mostrou dois caminhos. Ele me mostrou o caminho largo e o caminho estreito. Ele me mostrou os dois caminhos que a igreja hoje, a igreja deste dia presente, está seguindo. Ontem, entre 5 e 6 horas da tarde, o Senhor Jeová falou comigo a respeito da preparação. A preparação desta geração para a gloriosa vinda do Messias. A preparação da igreja deste tempo presente para a gloriosa vinda do Rei, o Messias, o glorioso Cordeiro de Deus. E nesta conversa, Ele me fez adormecer, e então Ele me levantou acima da terra, e Ele me mostrou as duas estradas, os dois caminhos que a igreja deste tempo presente está seguindo. Agora eu vi o caminho mais largo, e o caminho mais largo era um caminho muito claro que qualquer pessoa podia ver do lugar onde eu tinha sido levantado. Aquele caminho era muito claro, você podia ver muito claramente. Este é o caminho largo. E então o caminho estreito agora é surpreendente. Porque quando Ele me mostrou o caminho estreito, então Ele me mostrou também o papel destes dois profetas do Senhor na agenda atual do Senhor sobre a terra. E a missão de Deus agora, enquanto nós falamos, porque Ele me mostrou o caminho largo e então o caminho estreito. Então agora Ele estreitou e Ele me mostrou o caminho estreito. Então Ele me levou lá atrás no tempo e me mostrou como que era o caminho estreito lá atrás, antes dele enviar os seus dois profetas para a terra. E como que o caminho estreito se estendia por toda a terra. Neste lugar onde eu estava elevado acima, eu podia ver. E depois disso então, Ele me mostrou quando os dois tremendos profetas da justiça chegaram, os profetas do livro do Apocalipse, e o quanto que eles tinham feito do caminho, quanto trabalho teria que ser feito antes deles começarem a fazer o trabalho. O Senhor me mostrou um caminho cheio de muitos buracos tampados aqui e ali, de uma forma como você chamaria de remendos. Quando há um buraco, então eles remendam. Haviam buracos fechados e muitos buracos que não foram fechados. Então, quando os dois tremendos profetas do Senhor começaram, então eles nivelaram a estrada e colocaram um novo asfalto. Então Ele me mostrou o quanto que já tinha sido preparado e o quanto que ainda faltava. E então haviam estas árvores que de alguma forma fechavam e escondiam aquele caminho. Mas eu pude ver onde que os dois tremendos profetas do Senhor
já haviam feito para preparar o caminho. Todo o lugar onde eles prepararam estava muito bem preparado, mas eles tinham que ir e fazer este trabalho através de toda a terra. E isto me faz lembrar uma conversa que o Senhor teve comigo há algum tempo atrás. Eu não sei se 1 ou 2 anos atrás, quando Ele me mostrou que eu estava correndo por toda a terra. Uma tremenda glória e luz estava resplandecendo através de mim, clareando o caminho, iluminando o caminho. E eu corria por toda a terra, e por onde eu passava, a estrada, o caminho estava sendo preparado. Ouça, o Espírito do Senhor está falando com a igreja. Mas, novamente, eu estou falando a respeito do caminho estreito. Havia remendo, e então buraco, algumas partes estavam tampadas, e então agora eu estava cavando, colocando um fundamento e então lançando um lindo asfalto, uma linda estrada nova. Eu não estava apenas tampando aqueles buracos, não haviam mais remendos agora. Agora tinha sido preparada lindamente e este caminho tornou-se muito lindo. Eu creio que esta conversa fala muito a respeito da condição da igreja hoje. Então, a primeira coisa é que há 2 caminhos. A igreja deste tempo presente está andando em 2 caminhos. Aqueles que andam no caminho largo, eu não estou nem falando deles agora. Aqueles que andam no caminho largo, eles precisam ser evangelizados. Para vir, para voltar, eles precisam falar com eles. Mas agora eu estava estritamente focado no caminho estreito. Tudo isso que eu falei é a respeito do caminho estreito. Os remendos, os buracos. E então a igreja precisa ir e chamar aquelas pessoas que estão andando no caminho largo e trazê-los de volta. E a grande maioria estava andando do outro lado, no outro caminho. Então isto mostra para vocês onde que a maior parte da igreja está andando no caminho largo. A grande igreja, a igreja global, o corpo de Cristo está andando lá. A igreja que não se submeteu à voz do Senhor, a igreja que está fazendo sua própria agenda, normalmente como se nada tivesse mudado. Entretanto, há um grande mover, uma grande visitação na terra. O céu invade a terra de uma forma chocante. O próprio Deus Pai está visitando a igreja. Mas dentro do contexto do caminho estreito, você pode ver que muito claramente o Senhor está dizendo que você pode ver a vida remendada dos cristãos. Um pequeno remendo aqui, um pequeno remendo lá. Quando esta parte da veste rasga, você vai e costura um pedaço de tecido, outro tecido. Então você continua usando esta velha roupa e você costura outra coisa. Então esta é a vida remendada. Esta é a salvação cristã remendada. Muitos remendos. Então você vê que agora os 2 servos vêm e eles fazem uma transformação completa. Então o Senhor está pedindo para a igreja o arrependimento. Um arrependimento completo, uma transformação completa do seu cristianismo, da sua salvação cristã. É por isso que você viu que foi feito um novo fundamento no caminho. Um caminho muito bem feito, agora que passava por toda a terra. Então, na outra conversa, Deus Pai, nesta noite passada, me leva até a sua sala do trono e Ele começa a cortar as folhas da árvore da vida e com a sua mão Ele as dá para mim.
nesta noite passada. As folhas da árvore da vida, eu posso ver o fruto da árvore da vida. Isto significa que haverá uma tremenda visitação que vai acontecer em Nakuru neste próximo final de ano. Uma visitação histórica. E, na verdade, a mão de Deus Pai fez algo diferente hoje. Quando o Pai cortou as folhas da árvore da vida, desta vez Ele as colocou em uma cesta. Então Ele me entregou esta cesta, e Ele começou a tirar as folhas uma por uma de dentro da cesta, e então Ele me deu toda a cesta. Então está acontecendo um tremendo contato com o Pai na igreja. Devido ao grande trabalho que Jesus fez na cruz, abrindo este caminho para que agora possa haver esta comunhão com Deus Pai, para que o Pai possa preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, através do comando direto a estes dois servos que estão correndo através da face da terra. A segunda conversa nesta noite passada é a respeito das folhas da árvore da vida, e há muito mais. Então, ainda nesta noite passada, o Senhor Deus Todo-Poderoso me mostra este ministério de arrependimento e santidade. E Ele me mostra todos os bispos aqui do Quênia. Então, eu ouço a voz do Senhor dizendo: eu estava ocupado distribuindo trabalhos e funções dos bispos, estabelecendo as estruturas para este ministério. E essencialmente é o que eles estão fazendo agora. Mas o que mais me espantou é que, para cada um deles, eles vieram enquanto eu estava lá embaixo, eu estava sentado lá embaixo. Então, cada um deles, quando veio, eu coloquei um novo par de sapatos nos seus pés e eles foram. Sapatos vermelhos do sangue de Jesus. Sapatos vermelhos cobertos pelo sangue de Jesus. E eu comecei com o arcebispo sênior John Litunda. E eu coloquei nele os sapatos vermelhos nos seus pés. E então ele foi. Então o próximo bispo. E então o próximo bispo. Eu ainda posso ver agora, quando eu coloquei nos pés de todos os bispos deste ministério desta nação do Quênia. Os pés de todos eles eram vermelhos, vermelho, 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 sapatos vermelhos do sangue de Jesus. Então, depois disso, eu os vi saindo para executar o seu ministério, e foi muito poderoso enquanto eles estavam saindo para executar o ministério do Senhor. Então, naquele tempo, o Senhor agora me levanta. Ele me levantou acima do solo, acima da terra aqui, e foi tremendo. Ele me mostrou os 2 candelabros de Deus. Eles eram muito altos, e eu não sei se eles chegavam até o céu, mas eles chegavam bem alto lá em cima, onde havia tanta glória que não dava nem para enxergar. Os 2 candelabros do Senhor. Mas é surpreendente porque um deles é um pouco mais alto do que o outro, mas muito elevado acima do céu. Era tremendo, era tão alto, onde havia tanta glória que não dava nem para ver. Mas você podia ver que um deles era um pouco mais alto do que o outro. Então, é um tempo muito lindo e muito poderoso na história da igreja. E isto me fez lembrar quando o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, estava lavando os pés dos seus discípulos, lavando os pés da igreja, lavando os pés do pastor de hoje, porque naquele tempo os discípulos representavam a igreja, todo o corpo de Cristo. Os pastores, o púlpito, o altar, a liderança, os anciãos, a congregação, eles representavam tudo literalmente.
E agora ele me põe aqui no chão, e quando eles vêm e passam, eu coloco neles sapatos novinhos, sapatos vermelhos do sangue de Jesus, cobertos com o sangue. E foi muito poderoso. O Senhor está demonstrando uma grande disposição para com este ministério. Então é isto o que o céu está dizendo exatamente agora. É isto que Deus Pai está dizendo exatamente agora. O que o Espírito do Senhor está dizendo agora é que todas as outras nações, se vocês querem estar nesta disposição de favor do Senhor, vocês realmente têm que ouvir esta voz. E vocês têm que se submeter à voz do Senhor. Vocês não podem continuar em desobediência e descaso. Eles estão vestindo o sangue de Jesus, os seus sapatos com o sangue de Jesus. E eu vi como que eles estavam executando o seu ministério muito poderosamente. E então eu posso descrever a missão deles de forma muito poderosa, executando a missão, colhendo as almas, preparando a igreja muito fielmente, recebendo a mensagem dos 2 profetas do Senhor, pregando a mensagem da justiça, pregando a santidade, pregando arrependimento, pregando a vinda do Messias, dizendo: o Messias está vindo. Os mensageiros de Apocalipse estão aqui, e eles estavam fazendo grandes conquistas para Deus Pai por toda esta nação. Quanto que eu anseio que isto se repita por todo o mundo, por todas as nações da terra. Eu realmente desejo que todas as nações da terra, eles repitam este modelo, eles se submetam. Este é um momento muito poderoso na história da igreja. É uma hora muito poderosa, porque Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Jeová Yahweh, Ele mesmo está envolvido agora em preparar a igreja, navegando estes 2 mensageiros, dando poder a eles, e eles estão diretamente sob o comando dele. E então, sapatos vermelhos do sangue de Jesus. E eles andavam, até mesmo agora, enquanto eu estou falando com vocês, eu posso ver os pés deles, a forma como eles estavam em fila lá. E eu estava lá embaixo no chão, colocando os sapatos nos pés deles. E quando eu olhei os pés de todos eles, quando eu acabei, era lindo. Todos vermelhos, vermelho do sangue de Jesus. É tão poderoso, quão grandioso, povo amado. Então eu vi os 2 tremendos candelabros do Senhor, que estão diante do Senhor de toda a terra, e eles eram tão altos, eles iam todo o caminho para cima, para dentro da glória, lá em cima. E você podia ver que um deles era um pouco mais alto do que o outro. Então, quando eu acordei, eu entendi que isto é essencialmente o que está sendo visto e registrado aqui, que um deles é mais alto do que o outro, um pouco mais alto do que o outro. O Messias está vindo, povo amado. A última glória está aqui. A última visitação está aqui. O anúncio da gloriosa vinda do Messias está saturando a terra. Ninguém pode dizer: olha, eu nunca ouvi falar. Olha, eu não sabia. Olha, ele nunca veio até nós. Não, eles literalmente falaram através da internet, que é global, e todos aqueles que querem ouvir estão ouvindo. E cada pessoa crente que quiser entrar, recebeu a instrução, que é: seja justo, arrependa-se, seja santo, ande no caminho estreito.
e este maravilhoso caminho que está sendo preparado muito lindamente. E agora, muito claro, todos os remendos foram removidos e agora o novo pavimento foi colocado e ele está continuando a colocar um novo caminho até que a vinda do Messias nos alcance no caminho. Ó, quanto eu anseio que cada pessoa, que cada nação tenha a oportunidade, o tesouro, a chance, o privilégio de ouro de abraçar este avivamento histórico, este espantoso avivamento como nunca foi visto antes. Este é um lindo momento na história da igreja, povo amado. O Senhor veio deliberadamente e abertamente agora. Ele veio na sua nuvem, cobrindo estes 2 profetas, até que as pessoas puderam registrar. E algumas vezes no sonho, quando ele me mostra isso e eu dou a profecia, algumas vezes eu nem consigo acreditar que ele permitiu que eles registrassem a sua nuvem. A nuvem viva de Deus em vídeo, ao vivo, cobrindo os seus 2 profetas. Mas então, ele permitiu que esta geração registrasse ele, a sua temível manifestação física, a sua presença que guiou Israel através do deserto e que repousou no Monte Sinai, e que costumava ir ao Monte Moriá, no Santo dos Santos. E ele veio tão vivamente, tão abertamente para falar para vocês que o tempo acabou e que os mensageiros do livro do Apocalipse agora estão preparando a igreja. E depois desta dispensação, os 2 vão ser separados. Você viu os 2 sendo separados um do outro, e então eles vão chamar o fogo, e cada um deles, e você pode ver 2 fogos acesos. Mas vocês não vão querer lidar com isto. O Senhor está suplicando a esta geração para entrar. Há uma séria solicitação do céu pelas suas almas, para que vocês possam entrar na eternidade. Os gloriosos degraus já desceram ao comando destes 2. Que maravilhoso, que poderoso, espantoso, quão chocante, quão incompreensível, quão assombroso, quão profundo. A igreja está vivendo em uma perplexidade perpétua das maravilhas das visitações de Deus Pai agora. Os escritos no céu, ele escreveu através do céu. Ele fez os olhos de vocês verem os 2 mensageiros ministrando para a igreja, cada um deles ministrando, um deste lado falando e o outro do outro lado falando com um poder tão tremendo que você olha para este e pode ver apenas ele. E então este outro está falando deste outro lado, mas você pode ver apenas ele. Você não pode ver o outro. E ali, com muita autoridade, para capturar todas as pessoas, para verem apenas um. E este outro deste outro lado também captura todos para ver apenas um. Algumas vezes ele abre os olhos para que vejam os 2 e então ele fecha os olhos deles. Que grande, grande maravilha! Que poder e autoridade que Deus Pai está executando dentro da fibra do corpo de Cristo, na corrente principal. Ele está usando todo o poder e maravilhas para realmente solicitar as suas almas, para atraí-los para mais perto de Jesus, para atraí-los mais perto da cruz do Calvário, mais perto do sangue, mais perto da justiça,
mais perto do glorioso reino de Deus. Que aqueles que têm ouvidos, preparem-se para a gloriosa vinda do Messias. Obrigado, muito obrigado. Shalom, meus amigos. Baruch Hashem, obrigado.